Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Inglês para Negócios. Eu sou o Teacher Eduardo e vou te ajudar para que você possa comunicar em inglês com eficiência em ambientes de negócios. E essa é uma das primeiras aulas que a gente preparou aí para você, para começar a destravar o seu inglês, principalmente na área de negócios. Quando o pessoal fala em destravar, pense exatamente na fala, ou seja, quer falar ali, trava, gagueja, e daí não é legal, Então a ideia é justamente falar de uma maneira natural, muito próximo aí ao fluente, e fazer a mensagem chegar e também fazer a informação ali que a pessoa está usando com você, ela realmente ser captada, Então essa é a ideia então aí da comunicação, tá ok? Então o destravar é justamente isso, você começar a falar ali sem preocupação, sabendo exatamente o que você está falando, tá? Então não é só uma replicação ali de fórmulas, Mas sabendo o que você está falando e aí você ativar isso no seu dia a dia, tá? Então essa é a nossa primeira aula, tá? Então a gente preparou aí algumas aulas aí muito especiais aí para você começar a destravar o seu inglês, tá? Então a gente vai trabalhar exatamente na parte das mecânicas que você vai exatamente utilizar aí no seu dia a dia, tá? Então a gente vai focar exatamente na parte da fala, tá ok? Então para isso a gente vai utilizar aí o nosso computador, então vamos lá para a nossa tela. Então, estamos aqui com a nossa tela e a gente vai falar então de questions, ou seja, de perguntas, tá? Então, por que a gente pensou em perguntas? Tá? Então, porque você vai se comunicar, tá? E a gente, às vezes, quando tem ali alguém fazendo a pergunta, a gente tem ali uma ideia e consegue ali gerar a resposta, tá? Mas o que é o principal? É que haja essa comunicação, Então, haja informação de um lado e de outro, Isso que é o legal, isso que é então que faz ali, dos dois lados crescerem. Então, por isso a gente preza muito por isso, A gente sempre trabalha com os nossos alunos, A gente vai ficar só refém ali da outra pessoa fazer a pergunta, Você vai conseguir fazer as perguntas também para que haja isso, essa interação que é importante, tá? Esse é o grande lance, como a gente fala, tá ok? Então a gente vai trabalhar já direto com as questões, tá? Então, ou seja, com a parte de perguntas. E a gente dividiu em duas partes, tá? Como essa é a primeira aula, e é um pouco mais tranquila, porque a gente vai trabalhar uma estrutura que possivelmente você conhece aí um pouquinho, tá? Então a gente vai trabalhar de duas formas. Aqui a gente vai trabalhar primeiro, olha lá aqui, yes, no questions, ou seja, as perguntas que vão gerar aí sim ou não, tá? Então, perguntas que você vai fazer, de repente já com alguma ideia, e ali a pessoa vai gerar sim ou não. Isso aí também a gente vai verificar como é que é feito, tá? Depois a gente passa para o segundo passo, que daí eu vou explicar bem certinho, tá? Então, vou focar aqui na parte da pergunta que gera sim ou não, tá? E como eu falei, é uma aula um pouquinho mais simples, porque é uma estrutura que talvez você já conheça. Então, a gente vai trabalhar exatamente com o verbo to be. Tá? E o verbo to be a gente vai trabalhar da seguinte forma, já na parte da fala, como eu falei, Não vai ser ali a explicação do verbo to be, que pode ser que você já conheça um pouquinho, tá? E aí você já tem ali algumas palavrinhas que você já consiga, conforme você vai começar a utilizar, você já consiga ali lembrar, tá? Mas na hora de fazer a pergunta vem aquela coisa, nossa, o que será que eu utilizo? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, a gente vai começar quando você perguntaria para a pessoa diretamente, Então, ou seja, é aquela ideia, Então, a gente trabalha muito essa questão da pessoa I, que é o eu, e o you, que é você, tá? Então, normalmente, assim, na maioria das vezes, você vai estar conversando com alguém ali diretamente. Pode ser que haja mais pessoas, ou você conversando com alguém sobre uma terceira pessoa, sim. Você vai poder fazer o mesmo mecanismo, a gente vai ensinar com algumas fórmulas aqui, tá? Mas o importante é que você já consiga, de imediato, trazer aquela estrutura para você utilizar aí no seu dia a dia, tá? Então, a gente está aqui com a segunda pessoa, you. Então, a gente lembra lá da conjugação, I am, you are. Então, como eu comentei, não vou passar ali nessa parte, a gente vai trabalhar já a comunicação. Então, pensando que, bom, o que a gente faz aí com o verbo to be aí para fazer pergunta? A gente inverte, tá? Então, se você lembrava ali do verbo to be, lembra aí que na pergunta a gente inverte, o sujeito com o verbo. Então, a palavra-chave é inversão, tá? Então, lá, are you? Então, o que eu tenho ali com are you? Bom, então, verbo to be. Então lembra ali, Edu, é ser ou estar. Então, aqui eu estaria perguntando, você é ou você está? Sim. Só que eu não vou imaginar só essas duas. Eu vou imaginar, na verdade, que eu tenho exatamente esses dois significados, tá? Mas tem mais um, ou às vezes até mais um outro significado, dependendo do que a gente está utilizando ali de informação, tá? Então, isso que é importante. Então, quando você pergunta ali, are you? De primeiro momento, realmente, você está ativando o quê? Você é, você está... Tá? É importante isso, que eu já imagine e esse início, tá? Então, are you, com essa ideia, você é, você está, e aí algumas ideias vêm à mente. Então, por exemplo, se eu penso você está bem, tá? Você está em tal ambiente, tá? Ou você é de tal lugar, você é, e aí coloca a nacionalidade, você é brasileiro, tá? Então, é isso que eu tenho que ativar, tá? Eu não tenho que pensar ali na tradução, não tenho que pensar ali no sujeito, ali de repente, eu estou usando ali o sujeito, o verbo, e pensar na regra gramatical, tá? E que isso torna ainda mais difícil. O
que você precisa saber é que a parte de gramática, ou seja, essa fórmula já está prontinha, ela já está correta, então na parte de gramática sim, isso é importante, tá? Mas eu tenho que começar a utilizar, tá? É como se fosse um exercício, a gente sempre compara a parte do inglês a exercícios físicos, tá? Então, é você já saber como é que você vai executar ali, né? Então você saber ali, aquele exercício é tal coisa, você sabe ali o nome, funciona para isso, mas você precisa saber exatamente fazer a mecânica, como é que ele funciona, tá? Ali o nome daquele exercício é tal, ele serve para tal coisa, mas como é que a gente faz esse exercício, né? Então aqui é a mesma coisa, né? É o verbo to be, né? A mecânica é essa, ela já está prontinha, mas você vai ativar, ou seja, é esse movimento que você vai fazer, tá? Então, are you, então, como a gente falou, é a aula aí para você destravar. Então, se você puder repetir comigo, então vai ser legal, tá? Então, are you? E agora a gente vai colocar, então, a parte do complemento. Então, lembra que a gente tá ativando, então, você é, você está, tá? Comentei que tem mais, às vezes, 2 significados a mais, dependendo da situação, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, are you? Então, a gente preparou agora, nessa parte das reticências, veja, então, aqui eu ativei, are you? Aqui eu vou colocar o complemento, tá? E aí, olha lá, a gente colocou de azul até. A gente costuma colocar nas aulas o azul com algo que está congelado. Você não vai fazer absolutamente nada ali. Você vai só trazer aquele complemento e utilizar. Tá? É bem simples. Então veja lá, eu tenho exatamente os complementos. Fine, from Brazil, Mark, Brazilian, a student. Então o que é fine? Bem, from Brazil, do Brasil, Mark, aí é o próprio nome masculino, Brazilian, brasileiro, a student, um estudante. Tá? Então, olha lá. Então, se eu for utilizar exatamente essa ideia, veja como fica fácil. Are you fine? Are you from Brazil? Are you Mark? Are you Brazilian? Are you a student? Veja, você já vai imaginando exatamente. Então, esqueça, por exemplo, agora aí a tela que você está assistindo e pense só em você utilizar com alguém. De repente, puxa, eu teria uma possibilidade de conversar com alguém ali, então eu já consigo imaginar perguntando ali para a pessoa. Então, are you? Veja que daí o som já começa a ficar familiar. Are you fine? Are you from Brazil? Tá, você já se imagina falando ali e aí você treina, obviamente, ali, então a fala é importante, mas você já se imagina ali na situação. Tá? Porque só focar na sentença, na hora que eu imagino ali a situação, nossa, meu Deus, vou travar. Então, por isso a gente está na aula para destravar aí o inglês. Tá? E aí, principalmente na parte de negócio, porque depois, né, não exatamente agora, mas depois de trabalhar com um pouquinho de vocabulário nesse sentido. Tá? Então, imagine, você encontrou ali aquela pessoa, are you fine? Né? De repente é uma pessoa de outro local, are you from? De repente eu tinha uma ideia ali que a pessoa era dos Estados Unidos, né? Então você já coloca ali, are you from the USA? Tá? Ou are you from the United States? Tá vendo? Então você vai só encaixando ali, por exemplo, aqui então, a questão do estado, né? Então se a pessoa está bem, se ela está ok, né? A origem, como a gente fala, né? From Brazil, from the United States. Aqui você pode conferir se a pessoa, né? De repente você tem uma ideia que aquela pessoa é o Mark. Are you Mark? Né? Ou seja, você é o Mark. Are you Brazilian? Você é brasileiro. Are you a student? Você é um estudante. Tá? Então a gente colocou aqui coisas do dia a dia, tá? Depois a gente vai focar na parte aí propriamente de negócios, tá? Porque você precisa destravar, ou seja, precisa treinar esse mecanismo, tá? Então veja que fácil. Então, are you? E aí você coloca esses complementos. De repente vem outras ideias. Edu, você falou de você estar em de repente um local. Poderia colocar ali um local na sequência? Sim. E a única coisa que você vai precisar saber é como é que eu faço para colocar esse local. Então, por exemplo, sala de aula, classroom. Eu quero indicar, perguntar se a pessoa está na sala de aula. De repente estou conversando com ela por telefone. Are you in the classroom? Olha lá. Só preciso saber essa combinaçãozinha, eu encaixo ali na sequência sem problemas, tá? Pensando, de repente, no ambiente de negócios, né? De repente você quer perguntar a pessoa se ela está na fábrica. Are you in the factory? Ou se está no escritório. Are you in the office? Veja, você vai treinando, você consegue já imaginar ali algumas situações que você realmente utilizaria aí no seu dia a dia, né? Então você já consegue, então ali eu vou usar are you. Então veja aqui com a ideia de você está, tá? Por que eu falei de 2 outros significados? De repente, aqui a gente consegue até analisar. Se eu estiver falando de idade a gente usa o verbo to be. Então de repente você está perguntando para a pessoa, né? Are you? Aí você vai colocar então a idade. Are you 40 years old? Você tem 40 anos de idade? Né? Então de repente pintou ali, por alguma razão, aquele assunto, né? E daí você vai conferir com aquela pessoa se ela tem aquela idade, né? Então você usaria exatamente dessa forma. Aí como é que ficaria a tradução? Né? Normalmente, né, a gente tem o verbo to be com ser estar, que a gente normalmente utiliza na língua portuguesa. Você tem,
tá vendo? Então, teria um terceiro significado. E o quarto significado seria, vamos dizer assim, quando a gente estava falando, aqui não valeria, né? Mas, por exemplo, se eu estivesse falando aí da pessoa it, né? E estivesse, de repente, me referindo a um prédio, de repente uma empresa, e fosse perguntar com relação a essa empresa se ela está em tal bairro, por exemplo, ou como que a gente utiliza normalmente no dia a dia no português, se essa empresa fica em tal bairro, tá vendo? É o ficar, mas não é, né? Na verdade, no inglês é o verbo ser, é aquilo estar ali, né? Então, no português não, a gente já usa o ficar, né? Então isso que é importante. Então, mas eu não posso pensar, né? A língua inglesa não foi criada por conta da língua portuguesa, então eu não posso pensar ali em português, né? Como a gente sempre fala para os alunos, a ideia vem em português, mas na verdade a estrutura, esqueça, tá? Você já entra já na mecânica, tá? Então o importante é que daí quando você entra na mecânica é saber, né? Então é isso no sentido de estrutura, aí como é que você desenvolve, que é o que a gente está mostrando aqui, como é que você vai desenvolver exatamente, tá? E aí isso você vai replicar para todas as outras pessoas do verbo to be. Nossa, mas é fácil assim? Sim. A gente, lógico, vai tomar alguns cuidados. Por exemplo, no caso aqui, a student, né, ou Mark, são itens no singular. Né? Se eu estiver usando aí com as pessoas do plural, aí eu vou ter que fazer as adaptações. Mas são adaptações, ou seja, não vou mudar exatamente ali o mecanismo. Tá vendo? Então é bem simples. Tá? Então, relembrando aqui, are you fine? Are you from Brazil? Are you Mark? Are you Brazilian? Are you a student? Tá? Então lembre-se, destravar, ou seja, treine aí na parte da fala também, tá? E a gente preparou também, para ficar mais fácil assim da gente visualizar, não só a pergunta, mas também a resposta que você pode gerar, tá? No caso, como a gente está falando de respostas curtas aqui, né? Então a gente tem aí o yes, no questions, né? E aí, então a gente vai gerar então respostas com sim ou não, né? Então, veja, eu tenho ali, are you fine? Né? Você está bem? A pessoa deve responder então, yes I am, ou no I'm not. Tá? Então, yes I am. No, I'm not. Aí do pode, eu sei que aqui pode contrair, até porque eu lembrei por conta daqui, pode contrair aqui? Não, sempre a gente fala depois do yes, depois do no, sempre duas casas lá. Uma, duas. Aqui, na negativa, por que a gente pode contrair? Na verdade, a gente deve contrair, porque eu tenho exatamente que ficar com uma, duas. Tá ok? Sempre duas casas. Para qualquer resposta curta aí, yes, no, sempre duas casas após essas palavras. Tá ok? Então lá, yes, I am, no, I'm not. Tá? Até não é o ideal, tá? No início até dá, a gente fala não é ideal, porque de repente, puxa, ali deu certinho, né? Sim, eu estou, né? Porque a pergunta aqui vem com relação a se você está bem, e não estou, né? Deu certinho a tradução ao pé da letra aqui, posso fazer isso? Então, na verdade aqui, nesse início, a gente não recomenda porque aqui coincide, e né? Então não tem problema, porém, a gente pode ficar um pouquinho refém da questão da tradução, e aí pensar sempre na língua portuguesa. Então, o ideal não é fazer isso, é você entender que, deu certinho aqui, legal, mas vou replicando pensando já em inglês. E aí eu posso já jogar o seguinte sistema. Pergunta ali com o verbo to be, eu vou gerar a resposta com o verbo to be. Tá? Até porque não tem por que utilizar outra estrutura. Eu pensei ali no ingrediente que eu aprendi na época de escola, ou de repente em algum outro lugar. Ok, aquele ingrediente é para outro momento. Tá? Então, se é o verbo to be, a não ser que você tenha lembrado do verbo to be, mas com outra carinha, aí é para outra pessoa aí que a gente está conjugando de repente o verbo to be. Tá? Então aqui, olha lá, are you fine? Yes, I am. Tá? E a gente acaba utilizando até nesse mecanismo, né, de, tem ali o verbo to be, está perguntando para mim, eu vou responder sobre mim, então eu vou usar ali I e aí o verbo to be correspondente, I am. Tá ok? Então, na sequência, a gente preparou também a mudança, né? Então, de repente, eu não vou perguntar exatamente para a pessoa, Edu, quero perguntar para a pessoa, mas sobre uma terceira. E aqui, no caso, a gente selecionou uma terceira pessoa do sexo feminino, tá? Mas você poderia colocar ali uma pessoa do sexo masculino, sobre uma empresa, sobre uma coisa, né? Que a gente usa a ideia it, e aí é exatamente o mesmo mecanismo, né? Então, is she para mulher, is he para homem, is it para uma coisa, animal, né? Que a gente fala também, né? Então, a gente usa ali o neutro ali, né? Então, é o mesmo procedimento, tá? Então, veja lá, a gente colocou exatamente na mesma linha, a gente só trocou algumas coisinhas, olha lá. Is she good? Is she from Australia? Is she Janet? Is she Australian? Is she a teacher? Tá vendo? Então, imaginando, perguntando para uma pessoa sobre uma terceira, tá? Então, você imagina, de repente, perguntando para alguém sobre, de repente, uma amiga ali, né? É verdade, de repente, poderia perguntar ali para uma pessoa sobre uma amiga, de repente, uma amiga em comum. Is she good? Is she from Australia? Is she Janet? Is she Australian? Is she a teacher? Tá? Então, ali a gente já conseguiria gerar uma pergunta sobre alguém, né, que não está ali, né, exatamente na situação, você está perguntando para uma pessoa sobre uma terceira, tá? Aí você já consegue imaginar as perguntas. Edu, imaginei ali, de repente, um homem, is he? Tá? Então, mesmo mecanismo.
Is he good? Is he from Australia? Aí trocaria o nome. Is he? A gente colocou lá, por exemplo, Mark, né? Que a gente colocou, mas perguntando diretamente, né? Então, is he Mark? Is he Australian? Is he a teacher? Né? Então, veja, passei exatamente ali pelo som de todos, né? Então a gente vai treinando. Edu, você falou lá do in the classroom, também poderia ser? Sim. 40 years old, da idade, né? Então veja que simples, tá ok? Então bem tranquilo, tá? E aí a gente usaria, né? É singular, então o mesmo esqueminha, tá? E aí a gente fez também, olha lá, para você poder, né, treinar, olha lá. Is she good? Yes, she is. No, she isn't. Tá? Mesma razão, olha lá, duas casas depois do yes, duas casas depois do no, né? Então precisa ali treinar, de repente, se você não conhece ali muito a forma contraída do is e o not, olha lá, isn't, tá? Então no, she isn't. Lembrando, você está treinando aí para destravar, então treine aí a fala, não tenha medo, tá? Então você precisa fazer esse movimento, tá ok? Eu vou só daí dar uma olhadinha aqui, eu sei como é que é a pronúncia, na hora que eu for utilizar ali, eu vou lembrar. Possivelmente não. Por quê? Porque a gente precisa fazer o movimento, né? A gente compara sempre a exercícios físicos, mesma coisa, de repente eu te explico ali o exercício, agora vai lá fazer, né? De repente, puxa, ali por conta do peso é um pouco difícil, por conta exatamente ali da posição ali que eu vou me acomodar, é um pouquinho difícil, mesma coisa aqui, né? Se eu não treinar, exatamente como é que eu vou saber ali exatamente o mecanismo, né? A gente fala muito também da memória muscular, como é que você ativa isso se você nunca fez? Tá? Então a gente fala do músculo, de repente do exercício, o músculo também aqui dessa parte que existe a parte então do som, né? Você gerar o som. Então precisa exatamente ativar, tá? E aí, lembrando, a gente está fazendo um momento de estudo, tá? Então você para um pouquinho ali, não acessa nada, fica ali só focado no teu estudo, porque aquilo que você está estudando ele vai ser importante justamente para o teu futuro, ou às vezes até para o momento que você está vivendo ali, então precisa se dedicar, tá? Então precisa ter aquele momentinho para você, é sobre você aí, no caso, a questão do estudo, tá? Então, foque ali, treine bastante, tá? Comece a imaginar aí exatamente, né? Então, para quem você utilizaria ali, né? Perguntando, então isso que é importante, tá? Então é momento de estudo, tá ok? A gente fez também algo bem legal, que é você poder trocar ali os elementos, tá? Pra gente não ficar também, legal, Edu, agora eu tô começando a destravar. Are you? Coloca ali o complemento, is she? Né? Mas, de repente, como a gente sempre fala para os alunos, a gente não gosta que fique de refém de nada ali, de estrutura, de repente fica ali, eu só treinei aquilo. Não. A gente gosta que a gente fala sempre para os alunos que os alunos abram ali a zona de conforto, né? Então, o que a gente sugere aqui? Então troque ali, de repente, ao invés de usar o she, para você não ficar dependente ali do she, troca por alguém, não representar ela. Então, vamos colocar então, quem é esse ela? Né? De repente, se você perguntasse para mim, Edu, is she good? Então, quem você está perguntando? Né? Então, da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa, da minha filha, né? Então, quem é esse she, né? Então, eu preciso identificar, né? Então, de repente, olha lá, aí eu troco o ela por quem indica ali, ó, your sister, né? Olha lá, is your sister, não era is she? Olha lá, is your sister, aí eu trouxe exatamente os mesmos complementos que eu utilizei com o she, good, from Australia, Janet, Australian, a teacher, aí daí seria só treinar isso aqui, essa junção, sim, eu só troquei o she por your sister, só, mas eu preciso fazer esse movimento, né? Veja, então a coisa do destravar que a gente fala, né? Is your sister good? Is your sister from Australia? Is your sister Janet? Is your sister Australian? Is your sister a teacher? Agora ficou um pouquinho mais longo, legal, então isso é bom para treinar e acostumar, né? E lembrando, daí você vai pegar ali aquele sujeito, se você trocou o sujeito e o verbo ele fica sempre compatível com aquele sujeito, tá? Então não pode ser diferente, vou trocar ali porque ficou uma carinha diferente, aquela palavra me remete a outra, não. Você só trocou ela por your sister, só isso, a estrutura permanece do mesmo jeitinho, tá? Aí ficou um pouquinho mais longo, isso ficou bom, estou treinando agora então um pouquinho mais, fugindo um pouquinho ali do que seria um pouco mais básico, né? Estou descolando, a gente costuma falar isso para os alunos, você está descolando ali um pouquinho daquela estrutura que de repente você estava acostumado, de repente ali não estava acostumado, começou a treinar, mas começou a ficar um pouco básico, né? Então vamos descolar um pouquinho, vamos fazer uma coisa mais interessante, então a gente troca por, de repente ali, your sister, você vai fazendo ali o que é necessário ali, de acordo com o seu dia a dia. Vou colocar your brother, né? De repente eu preciso indicar seu irmão, né? Your boss, né? Seu chefe, né? Pensando aí na parte de negócio que a gente vai trabalhar com alguns termos, tá vendo? Como a gente tem aí como trabalhar com várias coisas, eu preciso só exatamente ativar, né? E fazer esse movimento, tá? Aí uma questão às vezes que pode pintar uma dúvida, puxa Edu, agora eu aumentei a sentença, tá legal, porque eu comecei já a gerar, mas eu queria deixar essa sentença mais interessante porque eu queria falar um pouco mais rapidamente. Tem como? Tem. Vamos falar exatamente como nativo? Sim. Tá?
Só daí lembrando, aqui às vezes a gente tem uma questão de diferença de pronúncia para o inglês britânico. O inglês britânico é um pouquinho mais, dependendo do som, ele é um pouquinho mais breve, tá? Às vezes um pouquinho mais marcado, tá? Então a gente está fazendo aqui um pouco mais na linha do inglês americano, tá? Mas o mecanismo que você pode fazer para falar mais rapidamente é o mesmo, tá? Qual que é a técnica que a gente ensina? É a técnica de falar de trás para frente. Nossa, Edu, como assim falar de trás para frente? Eu queria fazer um mecanismo aí para falar mais rapidamente, né? Falar de trás para frente, nossa, no movimento normal eu queria falar mais rapidamente, de trás para frente vai complicar tudo. Não, na verdade o processo é o seguinte, quer ver? Então vamos lá, vamos aplicar a fórmula. Então, se você puder repetir comigo: good, sister good, your sister good, is your sister good? O que a gente fez? A gente começou a trabalhar com a pronúncia da última palavra para a primeira. Esse é o falar de trás para frente, tá? Então veja: Australia, from Australia, sister from Australia, your sister from Australia, is your sister from Australia? Nossa, daí saiu então rapidão, a gente brinca, né? Exato. Por quê? Porque você está preparando, na verdade, por que a gente ensina essa técnica, tá? Porque você está preparando exatamente a movimentação da tua boca, porque vem lá para frente, tá? Então, como a gente faz? Vamos pegar, aqui a gente fez separadinho, mas imagine, a nossa leitura é sempre da esquerda para a direita. Então, se a gente vai ler, de repente, ali um texto, né, pensando nessa questão da evolução, veja que daí eu vou falar às vezes um pouquinho mais rápido ali no início, mas chega depois um pouquinho a gente dá uma travadinha, às vezes vai gaguejar e aí não é legal, né? Então, o que acontece? Porque a gente fez ali o mecanismo rapidamente, mas aí o que vinha depois a gente, né, foi pegando conforme a gente ia fazendo a leitura, tá? Dessa forma não, você vai treinando dessa maneira, você já preparou a boca ali para o que vem depois, tá? E lembrando, Edu, mas de repente se eu não tiver a referência ali do que vem depois, né, então no dia a dia vai ficar um pouquinho difícil. Não, lembrando, a gente está fazendo o estudo. Então você ativando esse mecanismo, você está habituando aí a tua fala, né? Então numa situação real, independentemente do que vem ali na sequência, você já sabe ali o que virá de repente ali com relação a sons conforme você vem montando a sua sentença, tá? Se você ali não tinha a sentença ainda formada, você vai montar, mas você já sabe os mecanismos de sons, né? Porque se a gente for pensar em cada palavrinha, né, então de repente vai vir muito marcado, né? Vem ali a sentença em alguns momentos, mas vem muito marcado, né? Daí a gente não quer se parecer com um estrangeiro, né? A gente quer falar como um nativo, né? Não só para se parecer como um nativo porque é bacana, né? Porque na verdade isso traz benefícios, porque a gente tem na verdade não só a nossa comunicação chegando, mas principalmente quando alguém usar, né, conosco, a gente consegue captar. É o que a gente fala do conhecer e reconhecer, né? Se você conhece ali os sons, quando alguém utiliza com você, o que a gente faz? A gente reconhece, a gente traz à tona aquele conhecimento, a gente reconhece e dá o encaixe. Não conhecendo, pegue palavras de repente ali que você de repente pronunciava de uma maneira e depois alguém falou, não é assim, é de outro jeito. E ele fala, nossa, falei ali errado, por isso que eu não consegui entender. Né? Isso é normal, né? Às vezes de repente começaram a pronunciar por conta da semelhança, às vezes com uma outra palavra no português, ou porque de repente ali quem utilizou foi um pouquinho na referência às vezes do que conhecia, né? E você pegou aquilo e acabou replicando, né? Então é importante isso. Então esse mecanismo que a gente faz é de estudo, né? Então conforme você vai ativando isso vai ficando natural e aí na hora que você vai utilizar com alguém, automaticamente tua mente já vai trazendo ali os sons, né? Um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, as junções, né? E aí quando você escuta de alguém fica bem mais fácil, né? Você consegue reconhecer sempre, ok? Então esse mecanismo, então sempre treine ali a fala, tá? Para você conseguir exatamente ativar e se quiser falar aí mais rapidamente, está sentindo aí um pouquinho de dificuldade, né? De sentenças mais longas, faça essa técnica, sempre vai dar certo, tá? Seja pergunta, a gente está falando de pergunta aqui, seja afirmativa, tá? Afirmativa até é um pouco mais fácil, que na pergunta a gente faz um pouquinho da entonação, tá? Mas importante todos os momentos aí você treinar, né? Então, afirmativa, negativa, interrogativa, para você ficar com todos esses mecanismos já, né? Com o ouvido já calibrado, como a gente fala também, tá bom? Bom, e aí a gente colocou aqui só para a gente verificar que na pergunta aqui então, ó, is your sister good? Estou perguntando sobre a sua irmã, então ela. Então na resposta curta eu não vou trazer mais, né? Então o termo aqui your sister, que seria no meu caso my sister, que eu teria que colocar aqui, né? Mas a gente vai fazer o mecanismo de resposta curta, então a gente já deve substituir, tá? Então olha lá, yes she is, no she isn't. Edu, é a mesma coisa que o anterior. Sim, o que eu fiz? Só na pergunta que eu troquei, mas a pessoa é a mesma, né? Então eu não vou mudar, então eu vou usar yes she is, no she isn't. Ó, tá feita ali a mecânica também de respostas, tá ok? Bom, aí a gente tem aqui, se eu precisar de repente jogar no plural, tá? Porque é importante, a gente falou um pouquinho ali, né? Se precisasse jogar no plural, que mudaria um pouquinho. Então é importante a gente visualizar isso também. Então de repente, puxa, Edu, ali era, né? Your sister. Agora que eu vou falar sobre your sisters, tá? Então olha lá. Então o que representa your sisters? Elas.
E o elas, que é they, né, conjuga o verbo to be e fica are. Olha lá, tá? E como a gente está falando de pergunta, a inversão, tá ok? Olha lá. Então, are your sisters good from Australia? Janet and Mary, Australian teachers. O que eu mudei aqui? Good, mudei? Não, porque qualidade a gente não tem aí a alteração no plural. From Australia, deixei do mesmo jeitinho. Janet and Mary, coloquei um nome a mais porque estou falando de suas irmãs. Tá? Então aqui fiz uma alteração. Australia, também não precisei mudar, nacionalidade. Teachers, o que eu fiz? Joguei a profissão no plural e cortei o a. Por quê? O a indica uma. Então não faz sentido usar suas irmãs são uma, né? Então olha lá, até fica meio óbvio. Então, até por essa questão que quando a gente vai analisando e a gente vai vendo o que é óbvio, a gente já vai fazendo isso naturalmente. Né? Olha lá então. Are your sisters good from Australia? Janet and Mary, Australian teachers. Né? Suas irmãs estão bem, são da Austrália, são Janet and Mary, são australianas, são professoras. Tá ok? E aí, in the classroom, que era o ambiente, pode utilizar. 40 years old, de repente, né? Falando das irmãs, elas têm 40 anos, de repente elas são gêmeas, né? Então, ó, veja, também dá para encaixar, tá vendo? Só uma questão de você verificar exatamente o que você vai utilizar, tá? E aí você vai adaptando aí ao seu dia a dia, ok? Então, mas é bem simples aí o mecanismo. Lembrando, Edu, esse aqui já talvez não utilizasse tanto, né? Então, ali, de repente, no meu dia a dia, então, aí que a gente tem que treinar mais, senão a gente não vai conseguir trazer ali na hora do vamos ver, como a gente fala também, esse mecanismo, tá? Pense no exercício. Se você não está acostumado a fazer, na hora que pedirem para você fazer, peraí, deixa eu me arrumar aqui, me acomodar, né? Fazer ali da maneira correta, né? Então, mesma coisa aqui, né? Vai ter esse tempinho aí para você lembrar e isso não é legal, né? É legal que você já ative, né? Você consiga aí exatamente, né? Como a gente está falando, são as aulas aí voltadas para você destravar, então você já consiga ali passar ali esse início de mensagem numa boa, então treine aí bastante, tá ok? Bom, aqui então agora a gente fez ali, antes só, então, are your sisters good? Olha lá, então a resposta curta, tá? Yes, they are. No, they aren't. Tá? Então veja, perguntei sobre as suas irmãs, né? Estou falando sobre elas, então yes, they are. No, they aren't. Tá, ok? Então aqui a gente tem exatamente ali o elas, né? Então eu já utilizo, então não vou usar your sisters mais, né? No caso ali na resposta seria my sisters, mas eu utilizo exatamente ali o pronome, olha lá, feito aqui e aqui também na negativa, tá bom? Viu que fácil? Né? Então é só treinar ali com a mudança ali exatamente das pessoas e aí automaticamente a mudança ali na resposta curta, né? Referente à pessoa pela qual você perguntou, tá ok? Bom, agora sim a gente vai verificar então a parte de perguntas que não vão gerar sim ou não. Tá? A gente vai fazer a pergunta e a pessoa vai gerar a resposta direta, a resposta completa ali que a gente precisa, né? Porque quando a gente vai perguntar ali o sim ou não, a gente está verificando ali algumas informações que a gente tem de ideia, né? E a pessoa pode, né, concordar ou discordar, então yes or no. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com o quê? Vamos lá. Com os WH questions. WH por quê? Porque a gente vai usar aí perguntas com palavras que começam com WH ou simplesmente H. Tá? Então, WH questions são as perguntas então que você vai fazer. Do WH, você falou perguntas aí, daí de repente eu lembrei de what. Né? É isso? Exatamente nessa linha. Né? Imagine, quando você pergunta então, what's your name? Né? Não tem como responder sim ou não. Né? Então, what's your name? Ali ficou meio óbvio, né? É que a gente sempre fala, quando fica esse óbvio, fica legal, né? Mas é importante, às vezes com a preocupação, a gente não enxerga tão óbvio assim. Né? Então, sempre falo, às vezes, né, a gente, por conhecer às vezes uma sentença ou outra, pode ser até um pouquinho óbvio ali, mas conforme a gente vai vendo outros que a gente não conhecia, nossa, no fim é óbvio, mas a gente não enxergava daquela forma, tá? Então, WH questions. Então, vamos lá, vamos entender ali como a gente pode pensar ali na questão, né, da estrutura para, né, na hora de você utilizar, né, não ter aquela questão de travar, né? Então, você vai destravar. Então veja, esse mecanismo você já verificou ali anteriormente. Are you? Edu, vi que você colocou aqui very well, tá diferente ali. Tinha visto fine, né? Exato, lá. Are you very well? Are you fine? Ou seja, você está muito bem, você está bem. Resposta curta, yes I am, no I'm not, que a gente tinha falado anteriormente. Tá, Edu, agora mudou um pouquinho ali, você colocou uma coloração diferente. Por quê? Para mostrar exatamente que eu perguntei para a pessoa, você está bem? Você está muito bem? Você está ok? Né? Edu, então a pessoa vai responder sim ou não. Mas de repente, vai que de repente eu chutei, né? A gente fala no bom sentido, chutei tudo aquilo, a pessoa falou que não. Acho que é mais fácil perguntar como que ela está. Exato. Então o que a gente vai fazer? A gente tira aqueles elementos que a gente estava colocando como complemento,
tá? Então, veja que são os elementos que eu, entre aspas, né, a gente brinca, que eu chutei e deram aí respostas negativas. Então, é mais fácil eu fazer a pergunta aí direta, tá? Aqui é só para a gente entender o mecanismo, né? Então, assim, de repente, puxa, Edu, eu quero já treinar nessa linha aqui. Legal, tá? É só lembrar que a gente ativa isso aqui, né, que a gente fez anteriormente, e aqui também da mesma forma, tá? É do mesmo jeitinho, tá? Então, olha lá. Então, Edu, perguntei ali se a pessoa está muito bem, está bem, puxa, acho que eu vou perguntar já como ela está. Olha lá, e como é que eu digo como? How. Então aqui, how. Então, olha lá. E olha o mecanismo aqui. Are you? Are you? Então, eu deixei de fazer essas perguntas que geram sim ou não para fazer uma pergunta direta. E aí eu vou exatamente analisar, né, que tipo de palavrinha ali vai exatamente conseguir pegar aquela informação que eu preciso. Eu preciso saber o como, né? Então fácil, olha lá. How. Edu, se fosse de repente onde, né? Eu estou perguntando ali, are you? Estou colocando locais. Legal. Tiro depois tudo aquilo que eu chutei, digamos, de locais e penso assim, bom, onde? Where? Então eu usaria where no início? Exatamente isso. Tá vendo? Então é sempre esse mecanismo, tá? E aí você não vai sentir dificuldade, tanto de fazer uma pergunta direta, como que a gente está começando a treinar agora, com uma pergunta de verificação, que são as de cima e a gente, né, verificou anteriormente, tá? Então olha lá. Tirei ali os meus chutes, vamos dizer assim, tá? E parti ali exatamente, eu quero saber como, olha lá. How are you? E aí a pessoa, I'm okay. Tá vendo? Então eu já fiz agora uma pergunta direta. Edu, sempre desse jeito a gente pode pensar para treinar ali as estruturas? Sim, sempre. Tá? Se você já tem algumas ideias de perguntas diretas, tá? De repente, Edu, algumas eu já tenho ali, de repente, que eu aprendi em algum momento. Legal. E aquelas perguntas que geram sim ou não, né? Puxa, essa aqui eu nunca treinei. Às vezes essa pergunta mesmo, quando a gente vai treinar, então aqui, how are you, né? Então aqui, super tranquilo para alguns alunos, às vezes no início, né? I'm okay, I'm fine e tal. E se eu quiser perguntar então, are you fine, are you okay, are you good? Nossa, peraí, deixa eu pensar aí um pouquinho, né? Então alguns alunos às vezes, nossa, nunca tinha pensado desse ponto de vista, tá vendo? A gente ficou refém ali de uma estrutura só, né? Então isso não é legal, então é importante, de repente, vai que você não vai perguntar exatamente o how are you, você quer perguntar se a pessoa está bem, né? Então, de repente a pessoa ali, né? Então, se machucou ali na sua frente, né? Você não vai perguntar para ela, how are you, né? Você vai perguntar, are you okay? Tá vendo? Ó, o mecanismo. Tá vendo? Por necessidade, não faz sentido a gente perguntar ali, how are you, né? Are you okay? Né? Viu? Você utilizou exatamente o mesmo mecanismo pensando ali na situação. Por isso que a gente fala da questão de você visualizar também, né? Treinar parte da fala e visualizar a situação que você utilizaria, tá vendo? Mesmo que você não tivesse visualizado, só de você saber exatamente que ali ou você está, você precisa andar naquele momento, você já puxa automaticamente quando você está falando, né? Aí a questão do treino da fala, are you okay? Viria exatamente ok ali na sequência, tá vendo? Então, é esse mecanismo que a gente vai fazer sempre, tá? Na sequência, a gente colocou trocando aqui a informação e trocando a pessoa. Então veja, aqui ó. Is she from Brazil? Is she from Japan? Aí eu obteria yes she is, no she isn't. Vamos supor que então, is she from Brazil? No she isn't. Is she from Japan? No she isn't. Puxa, já perguntei ali, errei. Vou chutar todos os países, não dá. Né? Então, quer saber? Vamos perguntar já de onde ela é, porque acho que foi mais fácil. Né? Então, olha lá, onde? Local. Tudo que eu chutei ali, Brasil, Japan, tá? E, olha lá, o que eu fiz? Puxa, vou perguntar o onde, olha lá, where? E olha o que eu tenho ali. Is she from? Is she from? Tá vendo? Então, where is she from? She's from Italy. Tá vendo? Então, não quis ali mais chutar ali os países. Quero fazer a pergunta direta. De onde ela é? Where is she from? Resposta, she's from Italy. Tá? E até na questão de, né, a resposta, né, de repente ali, eu lembro um pouquinho, mas explica aí na resposta direta ali, você explicou da resposta curta, né, na resposta direta. Então, aqui no caso, como a gente está falando de uma terceira pessoa, então a gente tem aqui is she. Na hora que você fazer a resposta, você, como a gente costuma falar, você vai, né, você tinha invertido, você desinverte, né? Então, olha lá, she is from Italy. E aí veja que daí, né, a gente não pode utilizar aí a tradução, mas se de repente, em alguns momentos, a tradução ela também bate ali, né, com o mesmo tipo de código, digamos, ok, né, não tem problema, tá? A gente só não vai utilizar sempre, né? Ali é só uma questão de, coincidiu, legal, só deixa eu tirar ali uma dúvida ali. Então, olha lá, ela é da Itália, tá ok? Então, veja, faz todo sentido, né, na afirmativa, né? Então, eu desinverto, como a gente fala, né? Então, a gente inverteu, a gente desinverte ali, tá?
Então, aqui eu tenho um mecanismo. Então, troquei ali do are you, né? Então, lembrando, do you já mudaria, né? Porque eu estou perguntando you, você responde I, eu, né? Então, aqui não, terceira pessoa, aí vai ser exatamente o mesmo sujeito, tá? Então, veja, falamos ali de local, primeiro falamos de como, então era o how, estávamos falando agora de local, então where, né? E aqui, então, a gente fez aquela substituição, tá? Eu trouxe exatamente as mesmas informações anteriores, porque eu estava falando sobre ela. Puxa, Edu, mas e se ela não ficou bacana ali, se ela ficou muito vago, né? Então, vamos lá, your sister, que é o que a gente fez anteriormente. Só que, olha lá, is your sister from Brazil? Is your sister from Japan? Tá? Então, quero falar rápido, usa a técnica de falar de trás para frente, que a gente falou, né? Então, faz aí o mecanismo, né? Aí, Edu, mas eu agora não quero mais perguntar, aqui eu estou recebendo só o no she isn't, quero perguntar exatamente onde, né? De onde ela é. Olha lá, local, where is your sister from? Tá? Então, Edu, tinha o she aqui, eu só, né, troquei ali, exatamente. Edu, mas aqui é uma pergunta, de repente, puxa, que legal, é a troca, bem fácil mesmo, mas eu não tinha treinado, né? Não sabia ali exatamente como executar. Então, aí você, agora sabendo ali a fórmula, né, ou seja, como faz ali o movimento, você precisa fazer um movimento ali, né? Então, você faz ali o exercício. Então, fazer o treino da fala. Where is your sister from? Edu, mas eu quero falar rápido. Então, faz a técnica de trás para frente, olha lá. Então, vamos aproveitar que aqui está na mesma linha. Então, olha lá. From, sister from, your sister from, is your sister from, where is your sister from? Tá vendo? Então, você consegue exatamente agilizar aí a tua fala, né? Da mesma forma aqui, she is from Italy. Então, Italy, from Italy, is from Italy, she is from Italy. Edu, se eu quiser deixar mais americano aqui, também parece que dá, né? Então, Italy. E aqui dá para contrair, né? Para quem conhece aí um pouquinho da contração, dá para ser, então, she's from Italy. Nossa, daí ficou, né, mais rápido, parece que é uma coisa só, como às vezes os alunos brincam, né? Então, lembra até de música, né? Música, então, tem essa questão, né? Nossa, falou ali rapidinho, mas era um monte de coisa na hora que foi ver na letra, né? Então, porque juntou, né? Fez ali, às vezes, alguma alteraçãozinha ali que às vezes possa existir, tá? Então, mas é justamente isso, né? Depois que você treina, aí você conhece e aí, quando alguém utilizar, né? Falando de música, então, quando você escutar, você exatamente reconhece, daí dá o encaixe, você entende ali a mensagem, tá ok? Então, aqui a gente só fez daí aquela passagem, então, para o plural, né? Então, ao invés de your sister, virou your sisters. Então, se são elas, a gente usou, então, a pessoa elas é they, né? Então, o verbo, então, é are. Are your sisters from Brazil? Are your sisters from Japan? Edu, no they aren't. Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar já de onde elas são, porque estou errando aqui, né? Então, estou falando de local, where? Where are your sisters from? They're from Italy. Olha lá, então, o is your sister, né? Então, lembrando, aqui a gente tem um combinadinho aqui também, que o verbo está acompanhando exatamente o sujeito, né? Então, where is your sister from? Olha lá. Where are your sisters from? Edu, esse aqui já ficou mesmo, eu não tinha treinado antes, então ali, puxa, vou ter que treinar então, porque não tinha visualizado essa possibilidade. Sim, então, e aí é justamente esse treino que no momento de estudo, que você vai pensando ali nas estruturas, você vai saindo um pouquinho daquilo que você de repente tinha pego só de uma frasezinha, você vai, né, aumentando ali, né? A gente fala da zona de conforto, né? Então, aumente aí essa zona de conforto, né? Edu, queria trocar agora your sisters por your brothers, né? Mesma coisa, tá? Na resposta muda alguma coisa? Não, porque eu vou usar they, né? They é eles, elas, né? Eles de forma geral, né? Então, veja, bem simples, né? Então, não é difícil, tá? Então, veja, a gente fez somente uma troca. E aí, a gente agora vai fazer só uma verificaçãozinha que é importante essa questão do mecanismo, mas às vezes a gente não vai ter o mesmo tipo de estrutura. Tá? Veja que a gente sempre aproveitou ali, a gente tirou ali aquela palavra que a gente estava dando, digamos aí, os nossos chutes, e a gente trocou por uma que indicava como, onde, e assim vai. Tá? Mas de repente, naquele tipo de sentença não dá muito certo. Tá? Isso acontece sempre, Edu? Não. Tá? São somente algumas. A gente vai falar exatamente algumas delas agora. Tá? Então, veja lá. Então aqui eu tinha com relação à profissão. Tá? Veja lá. Então, are you a student? Are you a teacher? Puxa, Edu, você é um estudante, você é um professor, né? Puxa, errei. Tudo foi, a pessoa respondeu, no, I'm not, no, I'm not. Eu quero perguntar a profissão da pessoa. Então, aí a gente vai perguntar sobre a profissão. Então, olha lá, o que eu vou perguntar então? Your job. Então, job, né? Trabalho, profissão. Então, lá, your job. Vou perguntar para a pessoa, né? Sua profissão. O que eu vou perguntar? Então, lá, what is your job?
what is your job? Ou seja, qual é a sua profissão? Então aqui a gente está falando sobre a profissão. Tá? Então mudou aqui o mecanismo, que talvez a gente pensasse, então não dá para usar are you nesse momento. Não. Então imagine, profissão, se você vai perguntar diretamente, não vai usar esse mecanismo. E aí, what is your job? What is your job? De repente, job ficou fácil ali, de repente já vi ali, de repente um site tinha ali job, e aí eu lembrei, então já vou memorizar essa pergunta, tá? Existem mais maneiras de perguntar a profissão, mas aqui a gente está falando do verbo to be, né? Então lá, what is your job? Então legal, Edu, então qual é a sua profissão? Então eu falei da minha profissão, né? Então eu falei de uma coisa, tá? Só que daí na resposta, tá? A gente segue aquela questão de que você está falando sobre você, né? Então eu costumo falar para os alunos, você é mais importante que a sua profissão, ou seja, você não vai falar minha profissão é, você vai falar eu sou. Tá? Então, por isso, aqui o mecanismo de pergunta não aproveita ali a mesma estrutura, né? Mas, como falei, o importante é você exatamente verificar. Eu estou usando isso com essa intenção aqui. What is your job? Então, ele fugiu ali daquela estrutura. Então, what is your job? Na resposta, você vai falar sobre você. Então, I'm a doctor. Ou, se fosse ali de forma extensa, I am a doctor. Tá vendo? Então, veja, aqui mudou um pouquinho. Né? Então, não consegui ali aproveitar exatamente ali aquela estrutura. Mas é essa a pergunta e mais uma que a gente vai falar agora na sequência. Tá? De resto, sempre você vai usar aquele mecanismo que a gente ensinou, tá? Então, what is your job? Perguntei sobre a sua profissão. Como falei, você é mais importante que a sua profissão, então você vai falar exatamente eu sou, né? I am a doctor, ou I'm a doctor. Então não vou falar, né, minha profissão. Não, você vai falar sobre você, tá ok? E existe até algumas, de repente, não sou exatamente aquela profissão, mas eu trabalho como, tá? Então, futuramente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí seria de uma outra forma, né? I work as a, né? Então você diria eu trabalho como um, né? Então daí você usaria ali de uma outra forma, tá ok? Então aqui, para treinar a questão do verbo to be, então a gente vai ficar só com essa partezinha, tá ok? Aí depois, então a segunda pergunta então, que a gente não vai utilizar a mesma fórmula é com relação à nacionalidade. Então veja, eu posso perguntar para a pessoa, are you Brazilian? Are you Japanese? Tá? Então, puxa, Edu, a pessoa respondeu, no I'm not, mas eu quero saber a nacionalidade da pessoa. Sim, então a gente vai falar sobre a nationality. Então, a gente está falando sobre uma coisa, igual foi do job. Vamos lá. Your nationality, para indicar a sua nacionalidade. O que eu vou perguntar? What is your nationality? Tá? Então, qual é a sua nacionalidade? E aí é o mesmo raciocínio da pergunta anterior. Eu vou falar, né, sobre o que eu sou. Né? Então, eu vou falar I'm American. Né? Ou I am American. Tá? Veja, então, eu perguntei ali, né, então, sobre a sua nacionalidade, então, tentando obter ali o sim ou não, né? Então, não deu certo ali, puxa, eu quero já perguntar então, qual é a sua nacionalidade? Olha lá, what is your nationality? E aí você, né, é mais importante, ou seja, você vai dizer ali, então, eu sou, né, I'm, ou I am American. Nesse caso, a gente vai utilizar então aqui a nacionalidade, a gente já usa diretamente, tá? E lembrando sempre letra maiúscula, tá ok? Então, por isso a gente utilizou aí letra maiúscula a todo momento, tá? Então, veja que fácil, tá? E aí, você vai fazendo aquelas trocas que a gente falou, né? Então, de repente, ali, colocando outras pessoas, tá? Então, veja, sempre você vai fazendo esse mecanismo para treinar bem ali, né, todas as estruturas, tá? Então, agora você tem aí as estruturas aí para você começar aí a destravar, tá? Então, lembrando, a gente está treinando aqui primeiramente com o verbo to be, a gente terá outras aulas ali, né? Então, aqui então pensando, né? Vou perguntar diretamente para a pessoa, are you? Aí você pensa todos aqueles complementos possíveis. Are you fine? Are you from Brazil? Are you a student? Tá? E vai treinando. Aí, Edu, agora eu quero pegar e treinar perguntando para uma pessoa sobre uma terceira. E a gente treinou lá, por exemplo, is she? E vai treinando. Sobre is he, né? Is he? Treina também com os mesmos complementos. Vai colocando outros, né? Então, lembrando, você está usando o singular. Quero agora usar o plural. Are they? Coloca ali, né, os complementos, né, que são os mesmos, que a gente poderia utilizar singular e plural. E aí, aqueles que são específicos para o plural, né, palavrinhas ali que você tem que alterar, de repente cortar ali o artigo indefinido, né? Você já vai treinando também, tá? Então, veja que fácil. E aí você vai e passa exatamente a treinar também as perguntas diretas, né? How are you, né? Where are you from, né? E aí assim a gente vai treinando exatamente as perguntinhas com aquelas palavrinhas que começam com WH ou H, né? What, where, how e assim vai, tá ok? Então, agora é só mão na massa aí, tá? Então, ou seja, pega aí as suas anotações, treine aí bastante, né? Treine todas as pessoas, né? É aquela coisa da movimentação, a memória muscular vai te ajudar com certeza, tá? E a questão da pronúncia, faça aí as técnicas que a gente ensinou, tá? A técnica de falar de trás para frente, né? A questão aí do treino também da questão do conhecer, né? Ou seja, daí você reconhece, tá? Então é importante isso, tá? Então, treina aí bastante, bons estudos e agora a gente se vê aí na próxima aula. Bye, my friend!